A paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao episódio 35 do Podcast, programa idealizado pela Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana em Itabuna, na Bahia. Muito obrigada pela sua companhia, que Cristo continue sendo glorificado através deste programa, e um abraço também para você, talvez, que esteja nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um programa aí que o nosso objetivo é estudar o Evangelho segundo Marcos aos pouquinhos, Semanalmente são disponibilizados um episódio no qual nós estudamos um trecho desse evangelho. Bom, meu nome é Luíse e como convidado de hoje nós recebemos o nosso irmão Agnobaldo Costa, que é presbítero aqui da igreja. Seja bem-vindo, irmão Bado, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Olá, Luíse, o prazer é todo meu, fico feliz, muito obrigado pelo convite, é a minha primeira vez participando desse podcast, desde já também parabenizando a nossa mocidade pela iniciativa importante, muito boa mesmo, tá? Fico feliz pelo convite e vamos lá para mais um estudo desse podcast. Eu quero também saudar, nossos ouvintes, a todos aqueles que vão estar ouvindo, e participando com a gente desse estudo mesmo. Tá? Então, ouvintes, vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 23, que diz assim: Convocando ele, de novo, a multidão, disse-lhes: Ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Tá com o senhor, irmão Bado? Então, obrigado, Luiz, pela leitura. Vamos estudar um pouco sobre esse texto lido, mas antes de nós entrarmos de fato no texto que foi proposto para nós, eu queria iniciar fazendo uma pergunta, uma exclamação e logo em seguida uma pergunta. O homem é capaz de cometer maldades horrendas, como temos visto. Mas de onde vem essa maldade? Essa é a pergunta que eu deixo no início desse nosso estudo. Lá no finalzinho a gente vai já ter ideia de onde vem essa maldade. Talvez os ouvintes já tenham essa resposta, mas tenho certeza que o nosso estudo de hoje ele vai nos ajudar a ter essa resposta. Mas antes mesmo de entrarmos em Marcos 7, 14, 23, vamos contextualizar um pouco, meu irmão e ouvintes irmãos. Voltando um pouco ao texto, lá de Marcos 6, para que a gente possa ter uma introdução até chegarmos de fato. Veja que Marcos 6, ele conclui esse capítulo mostrando Jesus bastante ocupado com a tarefa de curar os enfermos. Veja que o finalzinho do 6, ele fala justamente que Deus ficava curando, estavam curando as pessoas. Veja o que ele diz aqui, Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer além nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, no finalzinho do verso 6, ele fala que o Senhor Jesus ele curava e ensinava. Os críticos daquela época, que eram os fariseus e escribas, eles ficavam ali esperando uma falha de Cristo. Você veja que eles ficavam ali observando o que Cristo falava para observar, para ter uma falha. Depois os fariseus e os escribas ficavam o tempo todo às espreitas, tentando entender e ver, conseguir uma falha. No capítulo 7, nós vimos que ele inicia mostrando que houve uma reunião entre os fariseus e os escribas. O 7:1 fala: Ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Então veja que o 7:1 ele fala que reuniram-se, os escribas estavam a observar Jesus ali. E tenho certeza que o assunto daquela reunião era sobre a contaminação do coração do homem. Os escribas observavam cada detalhe, cada ato daquilo que Jesus fazia. E logo nós percebemos que alguns seguidores, os escribas ali observando toda aquela reunião de Jesus,
ele observava que alguns seguidores de Jesus comiam sem lavar as mãos. Aqueles que estavam ali com Jesus, seguindo Jesus, eles se alimentavam, não lavavam a mão para se alimentar. Jesus 7:2 fala. Então, eles notaram que os seguidores se alimentavam, mas não lavavam as mãos. Isso que ele dizia para eles, no caso, o Cálitas dava para eles, que estavam cerimonialmente impuros. Então, os fariseus e os escribas não perderam tempo. Ao notar que as pessoas comiam sem lavar as mãos, eles interpelaram Jesus e perguntaram: por que não manda os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Capítulo 7, verso 5 fala disso. Os escribas, eles interpelaram Jesus por que aqueles povos não seguiam todos aqueles dogmas da época, não seguiam as tradições dos anciões, porque para comer eles tinham que se lavar, se aceiar, lavar as mãos. Então os escribas e os fariseus estavam se apegando àquilo, eles estavam voltando a coisas do passado, a coisas que eles predominavam mais, os costumes daquela época, os dogmas, do que mesmo o que Jesus queria. Então você veja que ele fala: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? O que fica caracterizado, meus queridos ouvintes, é perfeitamente que os escribas fariseus estavam presos aos dogmas daquela época, aos costumes daquela época, que os homens consideravam mais importante que a própria lei. Veja que isso é um contexto, eu estou falando isso de um contexto lá em Marcos 6 ainda, onde, para que a gente chegue cá no capítulo 7, onde vocês vão observar que o ponto forte é a contaminação, e nós vamos estudar um pouco se essa contaminação ela é como, ela é pelo que entra ou pelo que sai, nós vamos tocar nisso, mas o que nós estamos observando é que os escribas, eles falavam que os homens não estão em conformidade com a lei de Deus. Eles estavam preocupados com os dogmas, preocupados com a tradição da época, preocupados com toda aquela questão toda, de que os homens estavam se alimentando, mas não estavam lavando as mãos. Então Jesus, ele cita a passagem de Isaías 29:13, e ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que Deus está dizendo: olha, vocês me adoram, vocês dizem que me amam, vocês falam através de seus lábios, tudo isso, mas estão apegados a doutrinas em vão, estão apegados a questões do costume, da época, estavam preocupados porque os homens não estavam lavando a mão para se alimentar. E um ponto maior disso, Jesus não era isso. Jesus não pregava, não curava, se apegando a costumes da época, né? Então, Jesus acusa a todos aqueles ali de invalidar a palavra de Deus pelas tradições. Ele está dizendo: vocês estão esquecendo o que é de Deus e estão dando valor maior a tradições dos homens. O que é de Deus hoje não tem importância, mas sim o que é do homem. O que eu ensino aqui não tem importância, mas eu observo mais porque as pessoas estão se alimentando com a mão sem lavar, o que está sendo dito por Jesus, que era o mais importante naquela época. Os costumes estão sendo entronizados, mas a palavra de Deus está destonada. É como se a palavra de Deus não adiantasse nada. Então, meus queridos, foi só uma entrada para a gente entender mais ou menos como viviam aqueles fariseus daquela época, como era eles se apegavam mais ao costume, eles ficavam mais tempo tentando ver o que Cristo naquela época falava de errado ou coisa do tipo, para eles se apegarem a isso e deturpar a palavra de Deus. E nós vamos entrar no primeiro ponto, já no nosso assunto preposto, já no nosso tema preposto, que é Marcos 7, 14 a 23. E nesse sentido, Jesus fala o que não contamina o coração e o que contamina. Esse primeiro ponto, Jesus fala aqui, vai mostrar para todos nós, através da palavra, os escritos, para dizer o que não contamina o homem, o coração do homem, e o que contamina. E já iniciando, nós vamos ver lá no verso 19 e 20, capítulo 7, veja só o que já diz no capítulo 19 e 20 do 7, já diz assim: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Veja, meu irmão, meus queridos, que Deus já dá um sinal do que de fato está contaminando, de fato, o que contamina, o que não contamina o homem. Né? A conclusão dos críticos era: as mãos sujas contaminam a comida. Era isso que os críticos de Jesus daquela época diziam. Não, comeu, não lavou a mão, está contaminado. Então, era isso que eles apegavam. Era esse o ponto forte dos escribas. Eles diziam assim: a tradição que tem aqui é que nós temos que lavar a mão, limpar, se assear, e a gente tem que depois se alimentar. E isso, se não fizesse, o homem
está contaminado. O homem não vai conseguir expressar nada bom porque ele se contaminou. Mas Jesus mostra totalmente o oposto. E o que é verdadeiro? Não é o que entra, mas sim o que sai de dentro do homem que contamina. Jesus diz, não é o fato dos meus seguidores se alimentar com a mão sem lavar que vai contaminar. Mas sim o que tem dentro de cada um de nós. Mas sim o que sai de dentro de nós é que vai contaminar. Porque o coração do homem, ele é cheio de diversas questões. Então, o que os escribas estão querendo dizer? Não, a palavra de Deus ela não está fora de contexto. É o que importa, o que vai, e como eles vão se alimentar. Então, Jesus ele mostra aqui exatamente o que a gente está dizendo aqui, o que é real, é que a contaminação ela não é física, mas a contaminação ela é moral e espiritual. A contaminação que os escribas e os fariseus estão citando aqui, ela é física. É porque eles pegou um alimento, não lavou as mãos e se alimentou. É a contaminação física. Nos tempos de hoje, se nós estivéssemos nos tempos de hoje, nós teríamos uma pandemia. Hoje, a higiene é fundamental, o álcool em gel, a máscara, é fundamental tudo isso. Não estou dizendo que isso não tem que existir, claro que tem que existir. Claro que a asepsia da mão, lavar a mão, tudo isso faz parte, sim, disso é uma questão de higiene. Mas o que Cristo está dizendo aqui é que os escribas e fariseus queriam, na verdade, é deturpar a palavra, dizendo que o que eles consumiam pela mão suja é o que estava contaminando. Cristo disse, não é isso. Não é o que está entrando, mas é o que está saindo. É essa a palavra que Jesus está dando aqui. O alerta de Cristo revela que a verdadeira necessidade é de um tratamento contra a poluição que vem de dentro do homem. Deus Cristo fala assim, o que precisa ser tratado é o que vem de dentro do homem. Nós não temos que lavar as mãos para se alimentar, porque se lavando as mãos a gente não vai se contaminar. Cristo fala, não, o tratamento tem que vir do coração do homem, de dentro do homem. Não do que ele vai consumir para poder ele estar se contaminando. Veja, de acordo com o verso 17, a gente vai ler um pouco aqui no verso 17, vamos ler um pouco aqui, 7 e 17, meus queridos. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos, o interrogaram acerca da palavra. Então ele disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem não pode contaminar? Veja aqui no verso 17, Jesus confirma que o que entra no homem não pode contaminar. Esses homens passaram a vida toda ensinando que as coisas externas que traziam impurezas para a vida. Jesus mostra que há um problema mais profundo. A contaminação é de dentro do próprio homem. Jesus mostra que a palavra, os ensinamentos dele é muito mais importante para que aqueles homens não se contaminassem do que um simples fato de se alimentar com a mão suja. Quando Deus entregou a Moisés, só para a gente contextualizar um pouco, os mandamentos, ele tinha a função de orientar o povo, ensinar o povo para guardar a aliança. E aqueles mandamentos, eles davam um direcionamento ao povo para que o povo seguisse na linha, na época do exílio. Ali tinha mandamentos que eu seguia, todos seguiam aquilo ali. Depois do exílio, depois que houve todo a guerra de Israel, que o povo foi escravizado, que a questão toda, os escribas fariseus eles começaram a interpretar esses mandamentos, colocando tradições da época, jurisprudência da época, tornando a lei totalmente inacessível ao povo. Então o povo deixou de ter acesso ao que era de fato a lei. Então, o que era antes da época do exílio, que o povo vivia próximo à palavra, próximo à arca, toda a questão dos mandamentos, depois os escribas pegaram tudo aquilo e tiraram o contexto, como tirou aqui, quando eles falam que contamina é a mão suja que não está lavando. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, que nós entendemos perfeitamente, é Jesus dizendo, meus irmãos, não é o fato de lavar a sua mão que vai deixar você puro e limpo, não. Porque o que está contaminado hoje pode ser o seu coração. E quando o nosso coração está contaminado, não vai sair nada de bom de dentro de nós, Luiz. Caros ouvintes, não vai sair. E se nós nos alimentarmos sem lavarmos a mão, isso vem no contexto espiritual, não no contexto físico, ele não vai contaminar a gente pelo fato de estar com a mão suja ou limpa. Ele pode ter uma contaminação física, uma bactéria ou algo do tipo. Mas Jesus trata aqui de questões espirituais, em momento algum, Cristo trata aqui de questões físicas. Então ele diz, não é o que você vai comer, da forma que você vai comer, como você vai comer, que vai contaminar, mas sim o que está no seu coração. É essa a palavra que Cristo está dizendo para todos nós. Esse é o primeiro ponto.
Então, se atente, meus irmãos, caros ouvintes. O primeiro ponto, ele fala, deixou bem claro que Cristo disse que é que contamina e o que é que não contamina. Então, ficou certo que o que contamina não é o que o homem consome, que ele, mas sim o que vai sair de dentro do homem. No segundo ponto, meus irmãos, Jesus também trata de outra situação, e ele deixa claro que o que sai do homem é a fonte da contaminação. Veja que eu vou me aprofundar mais agora na segunda parte. Eu falei que o que não contamina e o que contamina. Esse segundo ponto eu vou aprofundar mais no que contamina um homem de fato. Jesus vai falar disso. No que contamina? 15, a parte B. A parte B do 15. Mas o que sai do homem é o que o contamina. É isso. Porque dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios. É dentro do coração do homem, Luiz, é que saem todas as questões más. É daquele de dentro. Ninguém vai consumir um alimento se lavar as mãos e automaticamente dentro dele vai entrar os maus desígnios. Veja que na sequência, Jesus coloca pelo menos 13 coisas que saem do coração do homem. Veja o versículo 21. O 21 vai falar de 3 aspectos que deixa bem claro os maus desígnios do homem. Ele fala, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícia, dolo, lascívia, a inveja, a blasfêmia, a sabedoria e a loucura. Veja que Deus fala que tudo isso está dentro do coração do homem. Veja quanta coisa, né? Talvez a gente não imaginasse que tivesse tudo isso no coração do homem. Mas isso aconteceu na queda de Adão. A Bíblia fala o tempo todo. Quem no pecado concebeu a nossa mãe, que nós fomos criados no pecado. E esse pecado foi da queda de Adão. E tudo isso está dentro do homem. Isso não é coisa que ele vai consumir e vai entrar nele, não. Já tá, é isso que Cristo está dizendo. Meus irmãos, meus queridos, olha só. Não é o que você vai consumir que vai lhe contaminar. Isso já está dentro do homem. Quando houve a queda de Adão, isso já faz parte da vida do homem. É isso que ele está dizendo aqui. Eu dividi um pouco aqui, para que a gente possa entender melhor. Veja que os primeiros 5 que Cristo cita aqui, ele refere-se às más ações do homem, que é maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios e adultérios. Esses são os maus desígnios do homem. Veja que isso é coisa que é do homem. O homem ele é mau, ou ele pode ser bom, o homem se prostitui, o homem furta, o homem comete homicídio. Isso são os maus desígnios que já tem nele. Os 5 primeiros aqui que ele fala. Os outros 8, eles funcionam, eles são mais direcionados para o maligno. Veja, já é coisa bem maior do que o homem, do que a ação do homem. Ela já é do mal. Ela é a avareza. Pensa que é uma avareza. A malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Veja que já é coisa do mal, são coisas muito mais fortes. E isso, meus irmãos, muitas vezes nós não atentamos, isso está dentro de nós. Isso está dentro de nós. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais lá embaixo, porque nós somos diferentes. Porque isso existe no homem, mas não acontece tudo isso. Ao dizer essas coisas, que estão no coração do homem, Jesus está dizendo que o comportamento, as emoções do homem estão poluídas sem a graça do Evangelho. Você pode ter se assustado. Puxa, mas então tudo isso, prostituição, adultério, lascívia, avareza, tudo isso tem. Mas Cristo diz aqui, o homem está poluído com tudo isso sem a graça do Evangelho. Se nós não tivermos a graça do Evangelho, tudo isso nós vamos colocar para fora. Tudo isso nós vamos contaminar as outras pessoas. O que nos faz diferente, meus queridos, é o Evangelho de Cristo. É a graça maravilhosa de Cristo que nos faz diferente. Porque Cristo está o tempo todo falando para aqueles ouvintes, para todos aqueles presentes, e por escribas e fariseus que também estavam ali, dizendo, olha, tudo isso está dentro do homem. Tudo isso pode contaminar os outros e até você mesmo. Mas quando a graça do Evangelho ela entra em você, muda tudo isso. Por isso que Cristo fala que o povo estava deixando de se preocupar com as coisas de Deus e se preocupando com as coisas do dia a dia, com as tradições. E as tradições não salvam vidas. As tradições elas não mudam o coração das pessoas. As tradições ela vai continuar tendo tudo isso que eu citei aqui, esses 13 situações complicadas. Vai continuar sendo um homicida, vai continuar sendo avarento, vai continuar sendo invejoso, porque o Evangelho não entrou nessa pessoa para mudar. Veja que é isso que Cristo está dizendo.
E é isso que nós temos que entender, meus queridos. Veja, Luiz, que quando a gente fala essas 3 coisas, eu tenho certeza que quando eu citei aqui os do mau desígnio, prostituição, adultério, loucura, soberbo, os irmãos que vão ouvir, estão ouvindo, e dizem, puxa, caramba, tudo isso, mas é verdade, não sou eu que estou dizendo, foi Cristo que falou. E eu reconheço. E tenho certeza que quem vai ouvir isso, até você mesmo, reconhece que tudo isso está dentro de nós, não é verdade? Por que está dentro de nós? Porque nós somos assim, porque nós somos concebidos no pecado, mas a graça salvífica de Jesus Cristo foi quem nos salvou e nos libertou. Eu não estou isento disso, você não está isento, ninguém está isento disso. Mas Cristo fala que o comportamento, as emoções do homem estão poluídas sem a graça do Evangelho, qualquer um. Ele comendo ou não, se lavar a mão, ele vai estar contaminado. Portanto, meus queridos, o que as pessoas devem fazer hoje, já para a gente já concluindo já esse nosso estudo, o que as pessoas têm que fazer hoje é orar pelo coração transformado, é renovar-se. O que nós temos que buscar hoje é um coração transformado. É fácil? Não é. Nós vivemos um mundo tenebroso, nós vivemos um mundo que nos leva a cada instante para a perversidade dele, um mundo de confrontos, nós vivemos um mundo de rivalidade. Não é fácil a rivalidade do trabalho, a rivalidade na sua própria casa, a rivalidade no dia a dia, na sua faculdade, nas amizades, a rivalidade da própria igreja. Mas Cristo fala, você quer mudança? Então deixa a graça do Evangelho lhe alcançar. E muitos de nós já fomos alcançados com a graça do Evangelho. Mas nós temos que lutar cada dia por um coração diferente. Porque, meu irmão, Cristo fala, a contaminação verdadeira não é a física, mas sim a espiritual. Essa que é a contaminação verdadeira. E ela tem força quando nós alcançamos a graça de Cristo. Quando nós negamos a morte de Cristo na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Nós nascemos para tudo isso. Mas a queda de Adão nos levou a tudo isso. A sermos como somos. Mas está tudo perdido? Não está. Desde quando Cristo morreu naquela cruz, Luiz, ali sim já começou a mudar tudo. Ali já começou a mudar. Porque foi uma morte de um homem que não deveria ter morrido. Ali mudou tudo aquilo que Adão permitiu a nós. Porque foi um cordeiro sem pecado para a cruz. Morreu ali por mim, por você, por todos nós. Que nunca esqueçamos disso. Que esse cordeiro ele morreu por mim, sem merecermos. Esse cordeiro morreu, Cristo morreu para um homem como eu, cheio de maldade, cheio de avareza, de malícia, de dor, tudo isso que eu tenho de nós. Então, é isso. Aí eu pergunto agora, na verdade eu não pergunto, é a resposta. Qual seria a resposta àquela pergunta que nós fizemos lá? De onde vem a maldade do homem? E eu digo a você, do coração. Um coração sem Cristo. Eu fiz um coração sem Cristo. Meus irmãos, eu vou deixar 2 aplicações nesse momento para a gente sobre esse texto. A primeira aplicação que eu deixo é: o coração do homem foi afetado pelo pecado de Adão. Nós não nascemos para ser nada disso, nós nascemos para desfrutar das maravilhas de Deus. Eu ia falar que nós somos criados por louvor da glória do Senhor. E Adão, quando ele caiu, nós caímos junto com ele. A segunda aplicação, meus irmãos, só Deus, em Jesus, pode dar ao homem um novo coração. Só Cristo pode nos dar um novo coração. Só Cristo pode nos dar uma graça do novo Evangelho. Por que Cristo? Porque foi Ele que pagou um preço por nós. Um preço de sangue, um preço alto, um preço forte, um preço de dor, de humilhação. E nós temos que pensar nisso a cada dia de nossas vidas, meus queridos. No terceiro ponto, meus irmãos, eu digo, não adianta melhorar as coisas de fora da gente. É preciso entregar o coração a Jesus. Se você vai estar me ouvindo nesse podcast, você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. O que nós vimos aqui hoje é que nós não somos nada, nós somos pecadores, nós estamos mal, nós somos ruins, mas o Evangelho é que tem cuidado a nós. Se você continua dessa forma, é porque o Evangelho não está em você. Se você não conhece a Cristo, conheça, porque Ele mudará a sua vida, meu caro ouvinte. O que Deus está dizendo assim, que foi Cristo que veio para pagar um preço muito alto por nós. Busque a Cristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis de calamidade, de pandemia. A palavra de Deus está se cumprindo a cada instante, a cada momento, cada coisa que nós vimos. Quem lê a Bíblia vai ver profundamente. Sabe por quê? Eu sempre digo, quem lê a Bíblia muito é quem mais se assusta. Porque quando você lê muito a Bíblia, você começa a ver tudo o que está acontecendo de hoje. Você fala, meu Deus, vamos parar de ler porque eu não aguento mais. Mas é bom.
Isso mostra que a promessa de Cristo, que um dia voltará para buscar a gente, está se cumprindo. E nós temos que nos alegrar nisso, Luiz. Nós temos que nos alegrar porque o Cristo vai voltar para nos buscar. E Ele vai nos levar para vivermos uma vida de alegria, de paz. Porque nesse mundo não tem paz. Meus irmãos, meus queridos ouvintes, busque a graça do Evangelho de Cristo para que ele mude sua vida. Seja qual for a sua situação, Cristo é quem muda, meus irmãos. E concluindo, meus irmãos, esse estudo de hoje, eu vou deixar 2 versículos. Anotem esse versículo, que ele tem muito a ver hoje com esse texto. Está lá em Provérbios 4, 23. Veja que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ó, veja que coisa maravilhosa, né? Acima de tudo, não existe mais nada importante do que isso. Veja que a palavra acima de tudo, ela está acima de tudo, literalmente. Nada é mais importante do que o seu coração. Quando ele fala guardar o seu coração, meus queridos amados, e dele depende da sua vida, ele fala, venha para a graça do Evangelho. Outro texto que eu vou deixar também é Mateus 5, 8. Anote. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esse outro, ele automaticamente ele confirma. O outro fala que do seu coração depende toda a sua vida. E ele fala que os puros de coração verão a Deus. É isso. Então, para vermos a Deus, nós estarmos presos, precisamos guardar o nosso coração. E nós guardamos o coração da graça do Evangelho também. Luiz, minha querida, essa era um pequeno estudo nosso de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado, pense, analise, pois o Evangelho de Cristo é o mais importante, é o melhor que nós podemos ter hoje. Nesse cenário que nós vivemos, ele fala muito no nosso coração. Guarde o seu coração. Não se preocupe com o que você vai ter, comer ou beber. É óbvio que nós temos que ter as nossas decências e a ordem, muita coisa na nossa vida. Mas se preocupe com o que está dentro do seu coração. Se o seu coração tem todos esses maus desígnios que eu falei agora, é porque está faltando a graça do Evangelho no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, que possamos viver a graça de Deus. Amém, irmão Bado. Que bênção, né? Na verdade, essa é uma marca do verdadeiro Evangelho. Ele nos confronta, né? Isso faz a gente olhar para nós mesmos e ver aquilo que precisa ser transformado. Verdade. Então, e é muito difícil ver isso. Verdade. Então, louvado seja Deus por essa palavra. Oh, e vou orar aqui, irmão. Já agradeço a sua presença, tá? Obrigada mesmo por ter participado com a gente. Foi uma bênção. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais esse episódio. E obrigada pela tua palavra, que foi aqui nos ensinada, né, neste episódio. Obrigada, Senhor, pela vida do irmão Bado, toda a sua família. Que o Senhor possa estar cada dia mais derramando sobre ele mais da tua sabedoria, Senhor. A conduzi-lo para que ele seja cada dia mais um homem usado por ti e cheio do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa tua palavra, né, na época que o Senhor explicou tudo isso lá para os discípulos, para aqueles homens, os escribas e fariseus. E é uma palavra que fala ainda tão forte com a gente, e ainda vai continuar falando. Nos perdoe, Senhor, por todos os momentos que nós agimos com certa hipocrisia, né? Que queremos colocar a culpa talvez em outros, em objetos, em outras situações, botar a culpa pelo pecado, mas na verdade esquecemos de olhar para nós mesmos, para o nosso interior, tudo aquilo que há dentro do nosso coração que é que contamina. Te agradecemos, Senhor, porque essa tua palavra também nos ensina a ser mais humildes. Porque no próprio texto, né, a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há motivo nenhum para a gente se sentir superior de alguma forma a outra pessoa, não, porque todos nós estávamos unicamente condenados, né, destinados à condenação, porque todos nós somos pecadores. Mas o Senhor, que pela tua misericórdia, que faz essa obra regeneradora em nós. O Senhor nos justifica pelo teu santo sangue derramado naquela cruz. Obrigada, Senhor, por essa tua obra e toca em nosso coração. Gera em nós o arrependimento de tudo aquilo que temos feito que não te agrada, todas aquelas maldades, Senhor, que muitas vezes têm enchido o nosso coração. Mas que nós possamos estar realmente arrependidos e buscando no Senhor ser pessoas transformadas. Abençoe cada um que estará aqui nos ouvindo, que o Senhor possa estar fazendo a semente do teu evangelho
brotar conforme a tua vontade, mas que este programa ou um podcast seja sempre para a tua glória e um meio de plantar, de lançar a semente da tua palavra, pois de fato esse brotar o Senhor fará conforme a tua vontade. Obrigada por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que maravilha. Então, ouvintes, com esse clima de alegria e ao mesmo tempo quebrantamento, mas graças ao Senhor por isso, eu já vou me despedir de vocês, mas já deixando o nosso texto do próximo episódio, que é Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30. Então, que Deus abençoe todos vocês, recebam aí o nosso abraço e a nossa gratidão a todos que nos acompanham e também aos que estão chegando hoje, e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar, mas não é o que entra que vai me contaminar. O perigo mora dentro do meu coração, e quando sai é um veneno pra população. Tua santidade é o antídoto pra mim. Te perder de vista